Olá, tudo bem com vocês? Dando continuidade ao estudo de literatura com este livro História da Literatura Mundial do John Macy, hoje quero trazer um pouco do capítulo 4, Literatura Hebraica. Então eu vou entremear os vídeos seguindo este livro como um grande curso de literatura ou um longo curso de literatura com vídeos expandidos, por exemplo, sobre literatura hebraica. Eu já apresentei a Bíblia, quero apresentar outros livros, como as Guerras Judaicas do Flávio Joséfo, e assim por diante. E também, junto deste curso, eu quero ir colocando outros vídeos sobre livros, sobre a minha experiência de leitor. Então, com este vídeo, Literatura Hebraica, a Bíblia como literatura, vou fazer uma série de vídeos mostrando alguns textos bíblicos que funcionam como narrativas literárias. Claro que a Bíblia é toda também um livro de literatura, mas eu quero destacar algumas narrativas seguindo aqui o estudo do John Macy. Vamos admitir, por princípio, então, a literatura fazendo parte aí da Bíblia. A Bíblia é um livro literário. Vamos admitir a Bíblia como um livro de literatura. Livro para se apreciar, para ler, como fazemos com todos os outros livros, pela sua beleza, poesia, sabedoria, pelo seu interesse narrativo, pelo seu valor histórico. Todas essas qualidades, enfim, que chamamos literárias, estão também na Bíblia. A Bíblia tem passagens de rara beleza, de poesia, passagens dramáticas, romances, aventuras, tragédias. Tudo aquilo que nós gostamos de um livro de literatura, de um livro de suspense, de terror, de alegria, de comédia, de poesia também. Se a Bíblia é ou não a palavra de Deus, se foi ou não inspirada do princípio ao fim, com aquela inspiração cujo sentido não se aplica a nenhum outro livro do mundo, se é ou não é nosso dever lê-la e aceitá-la como uma verdade universal, isto tudo diz respeito à teologia e não à literatura. Aqui o nosso estudo, seguindo a orientação do John Macy, é um estudo de literatura, a Bíblia como literatura. Há, todavia, uma consideração que ninguém vai contestar: o valor religioso da Bíblia. Ele ergue-se acima de todos os outros valores, a ponto de torná-lo o livro de milhões de criaturas. Esse valor religioso, antes que o puro valor literário, explica a difusão da Bíblia em tantas línguas e o caudal de estudos que a tomam como tema. Não fosse assim, seria um livro conhecido apenas dos estudiosos e tão afastado de nós como os livros sagrados da Índia, o Ramayana, o Mahabharata. Graças ao seu valor religioso é que a Bíblia se integrou no nosso falar diário, tornando-se fonte inesgotável de citações hoje quase universais. Pessoas incréulas usam na conversa diária provérbios da Bíblia sem a menor ideia da procedência. Acho isso muito interessante, a influência que a Bíblia tem no mundo hoje, principalmente pelo seu valor religioso. O religioso interesse pela Bíblia ainda prevalece hoje, embora seja de fato que os homens de outrora a liam com mais fé que atualmente. Nunca, entretanto, como hoje, esse livro esteve tão divulgado. Então vamos reconhecer, primeira coisa, ao falar de Bíblia como literatura, que o grande poder da divulgação da Bíblia é religioso. E esse poder faz dela, esse poder, a maior parte dela, sem esse poder religioso, a maior parte da Bíblia não teria sido escrita. Então essa é a importância da Bíblia como um livro religioso. Isso nós não podemos ignorar nunca. Pode ser que não decoremos a Bíblia como faziam inúmeros dos nossos antepassados, os quais não deixam passar um dia sem a leitura de um capítulo, mas ainda constitui matéria de ponderação para todos os amantes da literatura ou da história.
Alguns e outros podem ter uma atitude irrelevante diante da Bíblia, e aqui ele vai citar, por exemplo, que muitos conflitos lá na Califórnia, conflitos aí que levaram até a tribunais, baniram a Bíblia das escolas. E ele diz: isso parece-me lamentável. Quem quer que em nosso país, aqui nos Estados Unidos, desconheça a Bíblia, se mostra de algum modo estranho à vida mental da sua raça e não compreenderá o encanto das mais finas páginas literárias da literatura do seu povo. Então ele diz, né, se nós lá na América, se eles lá na América estão ignorando a beleza literária da Bíblia, como eles vão aprender? Como eles vão estudar os livros da literatura americana? Tenhamos como exemplo aqui o Moby Dick, que faz tantas referências bíblicas. Então, se a pessoa não tem essa bagagem, pelo menos não em questão de fé, mas literária, bíblica, como ela vai entender um dos livros que eu estou citando aqui, né, que tem uma carga bíblica intensa? Então ele fala, é uma pena banir as Bíblias, provocar discussões, ele fala, inúteis sobre a presença da Bíblia nas escolas. Daí ele começa a falar do Velho Testamento. O Velho Testamento forma a base da literatura e da religião hebraicas. Constitui também a base da religião cristã e o livro central dos povos cristãos. Então, nós cristãos adotamos também o Antigo Testamento, como a Bíblia hebraica. Nenhum outro existe que se lhe assemelhe em toda a história do pensamento humano. É frequente nações e raças adotarem a religião e a literatura dos povos vizinhos. Daí ele vai dar o exemplo. O budismo, nascido na Índia, conquistou a China, e nela e em outros povos floresceu mais luxuriantemente do que na terra de origem. Depois ele fala, todas as velhas religiões da Grécia, de Roma e do norte da Europa cederam o passo diante do cristianismo. Mas o Velho Testamento caracteriza-se como o único livro que deu nascimento a duas religiões paralelas, no caso o judaísmo e o cristianismo. Aqui não engoliu outra religião, como o cristianismo engoliu religiões gregas e romanas, como o budismo entrou na China. Então ele diz que o Velho Testamento, caso único, deu origem a duas religiões. Esses galhos do mesmo tronco, entretanto, né, se antagonizam cruelmente. Cabe aqui, então, ele fala uma nota sobre esta separação. Achei isso muito interessante. Parte da Bíblia cristã, a segunda parte da Bíblia cristã, vamos falar também católica, protestante, é o Novo Testamento. A primeira parte é o Antigo. Então nós temos na Bíblia católica ou cristã o Antigo Testamento e depois o Novo. Na Bíblia hebraica, eles têm o Antigo Testamento e depois o Talmud. O Talmud é uma coleção de leis e comentários feitos por gerações sucessivas de rabinos. Então a diferença está aí. A Bíblia cristã tem o Novo Testamento, o Antigo e o Novo. A Bíblia hebraica tem o Antigo e o Talmud. Então eles não têm o Novo Testamento. Para mostrar essa diferença, né? O Velho Testamento, ele deu origem a duas religiões, a cristã, o cristianismo, e, no caso aqui, o judaísmo e o cristianismo. Eu achei isso muito legal. E aí ele vai comentar sobre o Talmud, que é a segunda parte da Bíblia hebraica. Esse Talmud, esses comentários, estas leis, feitos por gerações antigas de rabinos, basearam-se na tradição oral, que presumiam anteceder a Moisés, uma tradição tida como sagrada pelos judeus ortodoxos. Então aquela segunda parte eles têm como anterior a Moisés. São comentários importantes. E desde que o Talmud tem controlado a vida de numerosíssimos membros de uma raça prolífica, claro que é um dos grandes livros da humanidade. Mas em vista do isolamento intelectual da gente hebraica, esse livro exerceu fraca ação sobre as literaturas vizinhas. Então, por exemplo, quem de nós hoje já leu o Talmud? Nós lemos, conhecemos mais o Novo Testamento, da religião cristã e da religião hebraica. Quem conhece o Talmud, esta coleção de leis e comentários rabínicos? Então, pouca gente fora do círculo judeu o conhece. Na tradução inglesa, a obra se compõe de 20 volumes.
E a literatura que o estuda forma uma biblioteca imensa, o Talmud. Alguns dos seus provérbios do Talmud penetraram na literatura gentílica, na qual também, com certa frequência, vemos citados tipos hebraicos. Isso aqui despertou o meu interesse pelo Talmud. Vocês acreditam que eu não tenho aqui uma Bíblia hebraica? Eu não tenho Talmud? Aqui tem uma figura do livro da lei, mostrando então um rabino abrindo o rolo do livro, né? Ele começa a falar então sobre o Antigo Testamento. Na Bíblia Católica, o Antigo Testamento tem 46 livros. Na Bíblia Protestante, ele compõe-se de 39 ou 36 livros. Daí ele fala, aceitando a divisão Samuel, Reis e Crônicas. A razão pela qual eram uns livros aceitos e outros relegados como apócrifos constitui matéria para os teólogos, não para nós. Vamos entrar agora, não vamos entrar neste tema, que não é parte da literatura, não interessa tanto a literatura, né? Se um livro apócrifo é canônico, é aceito na católica, é aceito na protestante ou não. Do nosso ponto de vista, que ele diz, né? A história de Judite e a astuta sabedoria do Eclesiastes são igualmente interessantes, estejam ou não incluídas na Bíblia oficial, na Bíblia aí protestante. Então ele fala, é interessante a história de Ruth, a história de Judite, que não está na Bíblia oficial, ou, o livro do Eclesiastes. Os livros aceitos do Velho Testamento incidem em 3 grupos: o livro da lei, a Torá, o Pentateuco, o livro dos profetas e o grupo miscelânico, ou escritos aí, né, outros escritos históricos, sapienciais, que inclui coisas díspares como Ruth e Jó. Esta classificação baseada na matéria não corresponde à ordem em que os livros aparecem. Então é interessante isso, né? Eles foram organizados ali não a maneira que foram aparecendo. Mais importância prática tem o problema da forma física da Bíblia. Aí ele vai falar, é comum a Bíblia impressa num só volume, como essa que eu tenho aqui. São 73 livros num único volume. Tão grande que se torna incômodo ou tão pequeno que a leitura se faz penosa. Nossa, eu já vi umas Bíblias tão pequenininha a letra, né? Que você não consegue ler. Muito difícil. Tem umas Bíblias agora com letras grandes, assim, muito legal. Qualquer que seja a razão histórica da ordem dos livros da Bíblia, não há motivos para que os leiamos nessa ordem. Ele diz, né? Nem todos são igualmente interessantes. Você pode ler na ordem que você quiser. E parece-nos conveniente que as passagens fastidiosas, como as genealogias e as áridas leis sacerdotais, não nos interrompam o caminho às histórias magnificentes e aos poemas. Então, se a pessoa está ali lendo, arrastando, né? Vá para um poema. Eu já fiz a leitura, estou fazendo pela 2ª vez, da Bíblia inteira. A Bíblia do Peregrino. Agora estou lendo aí com calma de Jerusalém. Mas se a pessoa está arrastando ali nas genealogias, parte para uma história mais interessante, mais cheia de ação. Embora cada página seja preciosa para o devoto, o leitor livre perceberá que a inspiração atinge as cumeadas em certos episódios, dramas, biografias e poemas líricos ou proféticos. E verá, por outro lado, que matérias de grande importância para a história do homem e sua religiosidade são obscuras, difíceis e pesadas. Então nós encontramos tudo isso na Sagrada Escritura. Textos belíssimos, riquíssimos, cheios de inspiração, e depois textos fastidiosos, cansativos. Imagina, é comum, né? A Bíblia é um livro que contém 73 livros, então você encontra de tudo nela, né? De todas as questões literárias. Todos os gêneros literários. Alguns te agradam, outros não. Frequentemente também a obscuridade provém da concisão. Enxuga-se demais, né? A excessiva compressão da matéria, sendo de admirar como os escribas que vieram perpetuando essa obra escapassem à tentação de expandi-la mais do que o fizeram. Quer dizer, você vai contar uma história ali em poucos versículos. Então os escribas tiveram a tentação de expandir aquela história. Talvez a intuição do valor sugestivo do lineamento sem detalhes,
ou talvez se enciumassem de perpetuar interpolações devidas a colegas. Quer dizer, eu vou colocar essa interpolação aqui, foi alguém que eu não gosto que fez, então não vou mexer com isso, né? Não vou aumentar essa história. Ele está falando dos escribas que foram compondo à medida do tempo o texto literário, não é feito por uma só pessoa. Eu já falei isso, né? Levou séculos. O texto bíblico demorou para ser escrito. Ele vai dar um exemplo de concisão e eu vou trazer aqui. Um extraordinário exemplo de concisão que mais implica do que diz, temos nos primeiros capítulos do Gênesis. E aí ele vai citar o capítulo 5 do Gênesis, que são os patriarcas anteriores ao dilúvio. Ele vai falar de Adão. Adão, por inferência, morre no 4º versículo do 5º capítulo. Olha que interessante, né? Eu vou ler os 1 ao 4. Capítulo 5 do Gênesis. Eis o livro da descendência de Adão. No dia em que Deus criou Adão, ele o fez à semelhança de Deus. Isso aqui é a introdução. Homem e mulher, ele os criou, abençoou-os e lhes deu o nome de homem no dia em que foram criados. Olha que interessante. O homem e a mulher criados juntos, homem, humanidade. A história de Adão. Quando Adão completou 130 anos, gerou um filho, à sua semelhança como sua imagem, e lhe deu o nome de Sete. Agora vem o versículo 4, que é a concisão que ele fala, né? O tempo em que viveu Adão depois do nascimento de Sete foi de 800 anos e gerou filhos e filhas. Versículo 5. Toda a duração da vida de Adão foi de 930 anos, depois morreu. Adão durou 930 anos, depois morreu. Bem conciso, né? Conta ali que ele teve um filho, depois ele viveu tantos anos, viveu esses anos aí e morreu. É um exemplo de concisão. E isso está no capítulo 5 do Gênesis. Nas páginas anteriores, nós temos a história inteira da criação, do Éden, de Adão e Eva, de Caim e Abel. E o resto do Gênesis, mais curto que uma curta novela moderna, ele contém a vida de Noé, de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José e seus irmãos e muito mais. Então, quer dizer, Adão, que é o primeiro homem aí no mito bíblico, ele tem uma história bem curta. Depois os outros vão ter mais. Abraão vai ser falado bastante dele, Jacó, José, por exemplo. E ele fala que o John Macy, de dois autores que expandiram os textos bíblicos. Então nós temos Tolstói, que achava a narrativa de José uma narrativa perfeita. E o Thomas Mann também criou, eu não tenho ainda, acho que são 4 livros sobre a história de José, José e seus irmãos. Precisa sair esses livros aqui de novo no Brasil, né? Aqui ele fala, talvez uma das razões seja o fato de José aparecer como uma criatura de carne e osso, um tipo vivo, ao passo que seus predecessores até Adão se perdem no difuso. É duvidoso que qualquer imaginação consiga aumentar o interesse da história de José. Eu amo essa história de José. Ela é muito forte. Ali nós temos a questão da briga dentro da família, inveja dos irmãos, ciúme porque José era amado por Jacó e Raquel, a venda de José, o sofrimento dele jogado no poço. Depois ele vai para o Egito, uma terra estranha. Tem um filme lindo da Disney, José, Rei dos Sonhos, um desenho animado. Que coisa linda, assiste direto, chora até. E toda vez que eu leio essa passagem eu choro. Depois José vai lá para o Egito, cresce lá e os irmãos vão à procura de alimento. E tem um reconhecimento, perdão e reencontro com o pai, cena belíssima. Eu li em Marília uma vez, mas chorei tanto. Todas as vezes eu me emociono, mas dessa vez Marília, não sei se eu estava lendo como se fosse a primeira vez. A história de José é perfeita, como diz Tolstói. É uma narrativa perfeita. E Milton, John Milton, pôde enriquecer a vaga história da criação e da queda do homem no paraíso perdido, não porque essas histórias fossem imperfeitas na Bíblia, mas porque sugerem grande variedade de interpretações poéticas. O Paraíso Perdido, do John Milton, é um espetáculo, né? Livraço aí, vai falar da queda e vai falar também da criação do homem, do paraíso, assim por diante. Depois que o John Macy fala rapidamente do
Gênesis, ele passa para o Êxodo, e é o segundo livro, então, do Antigo Testamento, né, o segundo livro, e é a primeira parte da biografia, ou, segundo uma velha tradição, a própria autobiografia de Moisés. Aqui, Moisés. Eu colori esse livro aqui, gente, não todo, preciso terminar. Eu gosto de colorir. Achei tão bonitinho Moisés aqui, com as tábuas da lei. Então, segundo algumas tradições, Moisés teria escrito partes do Pentateuco, teria contado algumas coisas daquelas histórias ali do povo se rebelando contra Deus. Então é um livro interessante também. Depois continua no Levítico a presença de Moisés, do povo, da lei. Nos Números, no Deuteronômio, conclui o Pentateuco, constituindo a história épica da migração e estabelecimento de um povo sob a chefia de um grande líder. Esse povo então caminha pelo deserto depois de sair do Egito em busca da terra prometida. Tem um Deus, uma lei, o Decálogo, e um chefe que é Moisés. E Moisés torna-se o veículo de muitas leis judaicas, umas de interesse puramente tribal e outras de penetração em âmbito maior, como os 10 mandamentos. Então nós temos aqui leis que nos estranham, interessam a tribo. Se você lê o Levítico, algumas coisas, para que isso hoje, né? Pertence àquela cultura. Agora os 10 mandamentos têm um interesse maior, universal, vamos dizer assim. Mas as leis menores, as mais obsoletas, não são difíceis de serem lidas e entendidas, encontrando-se entrelaçadas aquele fraseado poético que ilumina as mais negras passagens do Velho Testamento. Então é preciso ler o texto do Antigo Testamento também com esse olhar poético. Por mais que as leis sejam difíceis de engolir, pensa na poesia do texto. Pensa em alguém ali inspirado escrevendo aquilo, né? Por mais que muitas coisas ali nos horrorizem. Depois tem o livro de Josué, que é o sucessor de Moisés. Ele distingue-se por 3 miraculosas realizações. Leva os israelitas a atravessarem a pé enxuto o Jordão, passagem também impressionante. Os levitas com a arca entram, atravessando o Jordão a pé enxuto, depois o povo segue. Toma a cidade de Jericó, tocando as trombetas, narrativa impressionante. Cai as muralhas da cidade, por meio de gritos e trombeteamento. E faz o sol e a lua deterem-se em seu curso, escandalizando no futuro Galileu, né? Então ele faz o sol parar. O livro de Josué revela-se perfeitamente épico, com as façanhas de um herói e a história de um povo intercaladas de religião e mito. Então a figura de Josué é um herói bíblico, como os heróis da Grécia Antiga vão surgir depois. Aqui o Josué, ou já tinham surgido, né? Os heróis gregos. Josué é um herói, um guerreiro. E contém pelo menos um pequeno romance, que eu acho tão bonito, que tem dado matéria aos novelistas e escritores teatrais. A história da prostituta Raabe, que traiu a cidade natal, Jericó, e foi poupada quando todos os seus pares caíram a fio de espada. E aqui diz, né? Josué apresenta-se-nos como um general cruel, paradigma de Cromwell e de muitos outros piedosos matadores. A história da Raabe, a prostituta, ela é interessante. Está no capítulo 2 de Josué. Josué envia espiões a Jericó, porque eles estão aí adentrando a terra prometida aos poucos, provavelmente assim mesmo, guerreando com as tribos ali existentes. E conta-se que existia uma prostituta chamada Raabe, que era amiga de alguns homens de Israel, né? Aqui diz, a mulher tomou 2 homens e os escondeu. Disse então, de fato esses homens vieram a mim, ela está dizendo para o pessoal lá da cidade, e eu não sabia de onde eram. E o Josué envia os espiões, ela esconde em sua casa. E havendo de fechar-se a porta da cidade à noite, esses homens saíram e não sei para onde foram. Persegui-os rapidamente e os alcançareis. Eles estão escondidos na casa dela. Isso é um romance de espionagem, de suspense, né? Os caras escondidos ali e os chefes da cidade, os soldados atrás. Ela mente, fala, não vi eles não, eles foram embora, vão atrás deles. Ela, porém, os fizera subir ao terraço e os esconder entre as canas de linho que havia disposto em ordem no terraço.
Usar a imaginação, é como um filme, né? Ela escondendo o pessoal. E os homens saíram em perseguição deles pelo caminho dos vales do Jordão. E fechou-se a porta após a saída dos que os perseguiam. Então você tem toda a ação, todo o suspense, né? Os soldados foram atrás, enganados pela Raabe, e os caras estavam lá escondidos no terraço dela. E antes que os espiões se deitassem, Raabe subiu ao terraço e disse-lhes, eles dormiram lá na casa dela: sei que Yahvé vos deu esta terra e caiu sobre nós o vosso terror. E todos os habitantes da terra estão tomados de pânico diante de vós. Porque temos ouvido como Yahvé secou as águas do mar dos juncos, mar vermelho, diante de vós quando saístes do Egito, e o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, do outro lado do Jordão, a Seom e a Og, que destruístes totalmente. Então, o povo de Jericó já conhecia as façanhas dos israelitas. Ao ouvirmos isso, nosso coração desfaleceu, e não restou mais ânimo em ninguém por causa da vossa presença, porque Yahvé, o vosso Deus, é tanto em cima nos céus como embaixo na terra. Legal, né? Esse diálogo. Agora, pois, jurai-me por Yahvé que assim como eu tive misericórdia de vós, de igual modo tratareis com misericórdia a casa de meu pai, e me dareis um sinal verdadeiro de que preservareis a vida de meu pai e de minha mãe, de meus irmãos e irmãs, de todos os que lhes pertencem, de que nos livrareis da morte. Ela está com medo de morrer, né? Então ela pede que os espiões, ao invadirem a cidade, poupem a casa dela. E os homens disseram-lhe, olha o diálogo: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes a nossa missão. E quando Yahvé nos der a terra, usaremos de misericórdia e de fidelidade para contigo. Então ela os fez descer por uma corda pela janela, pois a sua casa estava construída na muralha, visto que morava ali. Olha que legal, né? As cenas. E disse-lhes: ide à montanha, para que os vossos perseguidores não vos encontrem. Escondei-vos lá durante 3 dias, até que voltem aqueles que vos perseguem, e depois segui o vosso caminho. É suspense isso aqui. Você imagina, né? Eles vão para a montanha, escondem-se lá, porque os perseguidores estão rondando ali. Disseram-lhe os homens: estaremos livres do juramento que nos fizeste prestar, se a nossa chegada à terra não atareis este cordão de fio escarlate, à janela pela qual nos fizeste descer, e não reunires contigo na tua casa teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai. Então eles dão um pano vermelho para ela colocar na janela. Ela os despediu e eles partiram, e ela atou o cordão escarlate à janela. Acho muito bonito isso. Esse cordão será o sinal de salvação, né? Que aquela casa deve ser preservada, onde estão os familiares da Raabe, que os escondeu dos soldados de Jericó. Isso aqui são elementos narrativos de um romance, de um suspense, de uma novela, né, de suspense. Esse cordão escarlate, já lendo sobre o olhar do Novo Testamento, ele simboliza o sangue de Cristo que salva o homem da morte. Olha que os santos padres do deserto, no século II ou III, fizeram essa leitura, né? Então, assim, em Josué nós temos várias histórias de emoção, de aventura. As conquistas de Josué não foram extensas como as de Alexandre, mas tiveram para a história dos hebreus a mesma repercussão que as do Macedônio na história da Grécia. Uma diferença está em que os fatos relativos a Alexandre se acham perfeitamente estabelecidos, ao passo que alguns dos triunfos atribuídos a Josué parecem terem se dado depois de sua morte. Então eles contaram essas histórias depois que Josué morreu. Mas isso é lá com os historiadores. Nada tem que ver com o valor literário da vigorosa narrativa. E quem quer que assuma uma atitude científica no respeito às perturbações astronômicas do Josué, como parar o Sol, não se mostrará compreensível em matéria literária. Então quem fica pensando: nossa, mas será que parou o Sol mesmo? Será que o Jordão se abriu? Então a pessoa não bebe o texto. Ela não compreende a beleza, né, literária do livro. Então é isso. Depois eu vou continuar em outros vídeos sobre o Antigo Testamento ainda e o Novo em matéria literária. Um abraço, até mais.